Linha de Fogo volta em 2022 com força total. Hoje, nós vamos estrear o programa, este ano com o presidente estadual do PT de Santa Catarina, ex-deputado, ex-prefeito da cidade de Blumenau, ex-deputado federal por 3 legislaturas, sempre deputado Décio Lima. Presidente Décio Lima, que prazer, que honra poder recebê-lo aqui no Linha de Fogo. Seja bem-vindo. Duran, a alegria é toda minha poder interagir com você, que representa a boa comunicação de Santa Catarina, pelo seu perfil plural, democrático, comprometido com esse princípio que acredito um valor universal de todos nós, o povo brasileiro. Estou muito feliz de poder interagir com você no começo desse ano, de 2022, um ano que coloca para o povo brasileiro e para o povo catarinense grandes desafios, num momento de muita complexidade da nossa história, mas que acredito que, através do bom debate fraterno, democrático, como você sempre costuma produzir para a sua grande audiência aqui no sul do estado, a partir da nossa querida Tubarão, eu acredito que nós vamos estar iniciando esse ano, dando a nossa contribuição para Santa Catarina e para o Brasil. Presidente, o senhor falou em perspectivas, ótimas perspectivas. Isso passa, obviamente, pelo entusiasmo da eleição, se tudo der certo, se concretizar e caminhar para esse meio da eleição do presidente Lula, é isso? Essa é a perspectiva? Eu acho que não só isso. Há uma perspectiva também do que isso representa do ponto de vista do conceito. O Lula não é apenas um nome nesse momento, o Lula é uma simbologia daquilo que nós sempre sabíamos desde o começo, quando o Brasil passou a viver esses momentos extremamente obscuros. Do que nós sabíamos? De que o ódio é efêmero e ele não tem uma pauta que possa construir uma sociedade justa, fraterna, dentro dos valores que, na verdade, deram certo com a história da humanidade. Eu acho que o Lula representa esse processo de retomada do sentimento da grande maioria do povo brasileiro, que são os valores humanistas, do amor, da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, da esperança. Eu sempre digo, Duran, de que o Brasil não está polarizado entre esquerda e direita. Isso é uma visão equivocada. O Brasil não está polarizado entre Lula e Bolsonaro. O Brasil está polarizado, nesse momento, entre o ódio e o amor. Entre o autoritarismo e a democracia. E o Lula representa a democracia, o amor, a esperança do povo brasileiro. Mas quando o senhor coloca essas limitações dos extremos, ou esta liberdade que todo mundo pensa que os extremos se alimentam entre si, parece-me teoricamente que é verdade. Digamos assim, e lembramos que em 2002, certo? O PT também internamente, não podia se falar mal de Lula, não se podia falar mal do PT, que realmente era uma situação muito difícil do outro lado, porque era automaticamente rechaçado, porque Lula tinha grandes defesas, como tem até hoje os seus históricos petistas. Muitos saíram nesta caminhada, muitas lideranças deixaram o PT, e lideranças coroadas. Mas naquele período, em 2002 para cá, na primeira eleição de Lula, realmente o PT também fazia praticamente essa prática do bolsonarismo. Ou estou enganado, presidente? Eu digo que você está enganado, Duran, com todo respeito. Por quê? Porque o PT, na verdade, ele estabeleceu um marco regulatório na vida do povo brasileiro. Você imaginar uma pauta que consegue abrir num processo econômico 22 milhões de novos empregos, de tirar 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, de mostrar para o Brasil de que colocar o povo no orçamento não custa, mas faz com que nós possamos fazer com que a sociedade seja minimamente justa, de tirar o Brasil do mapa da fome, de construir nesse país o maior programa habitacional, não do Brasil, mas do mundo, que foi o Minha Casa Minha Vida,
de escancarar as universidades para os negros, para os pobres, para os trabalhadores, de fazer um processo efetivamente inclusivo, eu acho que isso revela um sentimento de inclusão e não de exclusão. Agora, é evidente que esse processo, ele afrontou uma cultura brasileira. Se nós analisarmos a história do nosso país, Duran, nós vamos ver de que o modelo que se estabeleceu aqui no país é de construir um país para poucos, em detrimento de milhões. Isso foi a vida toda. Isso serviu, inclusive, com a marca que cruelmente nos marcou com o processo da escravidão dos negros. Isso estabeleceu sempre uma elite brasileira que não se permitiu que as pessoas pudessem ocupar os espaços de cidadania. Olha, e eu falo isso, Duran, como uma certeza daqui, também do que eu vivi. Eu fui prefeito da cidade de Blumenau por 8 anos. Saí de lá com uma aprovação próxima de 90%. E lá aprendi de que todas as obras são importantes numa cidade, assim como num país, como no estado, mas aprendi que as obras mais importantes são as obras humanas. São aquelas que protegem as pessoas, que não deixam a existência de miseráveis, de crianças excluídas, de pessoas sem escola, de idosos sem estarem num processo de conforto e de cidadania, e, por incrível que pareça, são as obras mais baratas. Agora, então, eu acho que essa é a polemização que cria o PT, em fazer um modelo de governança para todos, né, e que, evidentemente, isso agride uma elite que não tem compromisso com a inclusão das pessoas. Presidente Décio Lima, em cima dessa perspectiva, em cima dessa sua fala, eu gostaria que o senhor fosse sincero para mim, como o senhor ou é, eu lhe conheço muito bem, desde o tempo que o senhor era deputado federal. O senhor foi sempre um homem, um político de linha de frente do Partido dos Trabalhadores, ou é até hoje. Onde o PT errou enquanto foi governo, sempre presidente, deputado Décio Lima, onde? Fale para mim, aqui no Linha de Fogo, onde é que o senhor acha que o PT errou? Olha, primeiro é importante aqui dizer... Ou o senhor vai me dizer que o PT não errou? Não, eu vou dizer que o PT errou porque é uma entidade humana. Né? Imaginar que o ser humano não erra é uma hipocrisia. Né? Todos os partidos são feitos de seres humanos. Nós somos um partido... politicamente. Nós somos um partido de massa, de pessoas e de seres humanos. Né? E que nos transformamos no maior partido de esquerda da América Latina e o segundo maior partido do mundo. Então, imaginar que uma aglomeração com tantas pessoas não tenha cometido erros, cometeram. Alguns dos nossos, inclusive, erros fora das nossas linhas programáticas. Né? Nós temos um modelo de Estado no Brasil que ele precisa sofrer uma profunda reforma. Um Estado que ele não responde mais ao processo, inclusive, de modernização, que ele não dá conta de responder a várias questões, como macular a estrutura do Estado, que são os elementos da corrupção. Né? Ou seja, o Estado brasileiro é um Estado que se permite isso. Aliás, essa é um grande desafio para a humanidade no mundo, porque a corrupção ela é uma pauta mundial, ela não é uma pauta exclusiva. E o PT, nesse lapso de tempo, ele não aprofundou, como deveria ter sido aprofundado, a mudança nas estruturas do Estado. Embora foi no tempo do PT que se reforçou os mecanismos de vigilância, as transparências, que se criou, inclusive, ministério para poder corrigir os próprios erros. Qual é o governo no Brasil que construiu um ministério que era para corrigir os erros, apurar os erros e punir os erros? Foi no nosso governo. Mas pagou um preço muito alto. Depois. Um preço alto porque se utilizaram, inclusive, durante as estruturas do aparelho de Estado, que hoje está sendo desnudada num processo de perseguição política visível do que foi a Lava Jato. Né? E que nós podemos aqui debater isso com muita tranquilidade. E eu, particularmente, digo para você e para os seus telespectadores que eu falo sobre esse tema com muita tranquilidade, porque eu não estou só há 41 anos militando no mesmo partido que o presidente Lula. Eu não fui
apenas um advogado que acompanhei e li todos os processos do presidente Lula agora durante esse calvário que ele sofreu de 580 e poucos dias de prisão. Eu sou uma pessoa que tive a oportunidade de receber na minha casa, junto com a minha companheira Ana Paula, filha do presidente Lula antes dele ser presidente, e criei. E isso me permitiu que muitos natais, Ano Novo, Páscoa, eu pudesse conviver no meio do presidente Lula. Então eu quero falar, inclusive, sobre a pauta da Lava Jato, como alguém que conhece a vida do presidente Lula, a casa do presidente Lula, os armários do presidente Lula, e a certeza que eu trago nesse debate de que o presidente Lula é absolutamente inocente. No próximo bloco, a gente vai tratar mais desse assunto, porque nós vamos dividir o programa em duas etapas. Essa que nós estamos discutindo agora, né, com muita propriedade o senhor está falando, e depois vamos voltar para Santa Catarina. Em seguidinha, a gente já volta com Linha de Fogo. Dá para perceber como é que vai ser daqui para frente os próximos blocos. Voltamos já. Estamos de volta com Linha de Fogo, hoje entrevistando aqui o presidente estadual do PT de Santa Catarina, sempre deputado Décio Lima. No primeiro bloco, nós comentamos um pouco da eleição, da história de 2000 para cá do PT. PT governo, PT fazendo gestão. E o senhor, como bom defensor que é, como bom advogado que é, claro, fazendo sempre a sua parte. Mas eu gostaria de entrar mais numa questão muito séria. O senhor conhece o presidente Lula. Há quem diga de que o presidente Lula, em 2022, este ano, não será candidato. Como o senhor reage diante dessa especulação? Olha, eu reajo como alguém que talvez tenha falta de conhecimento do que é a vida do presidente Lula. O presidente Lula é um daqueles seres humanos que vai morrer lutando, né? Nós temos algumas figuras na história da humanidade e até na história do nosso país. O presidente Lula é e será o nosso candidato a presidente da República, porque já é uma determinação dele de passar a limpo, principalmente, os acontecimentos que submeteram nesse período o povo brasileiro. Uma pessoa com a liderança do presidente Lula, tendo sido presidente por 2 oportunidades, e se depara com um país que ele tirou do mapa da fome, voltar para o mapa da fome, hoje, enquanto nós dois estamos conversando, 50 milhões de brasileiros estão na vulnerabilidade alimentar. O Lula é tocado por isso. O Lula, quando algumas pessoas queriam lamentar, chorar, porque ele estava no calvário da prisão, ele disse para não chorar por ele, para chorar por aqueles que não tinham teto, aqueles que não tinham comida, aqueles que estavam sendo desempregados, numa agenda que lamentavelmente derretia os direitos como está derretendo do povo brasileiro e, mais do que isso, tirando a esperança do nosso país. O presidente Lula, quando se depara que o Brasil saiu no lugar que ele colocou, que era a 6ª economia do planeta, para passar para a 13ª economia, que vê um país que perdeu completamente a credibilidade internacional, imagine um líder que teve uma posição na história do país que nós podemos dizer entre os maiores líderes da história do nosso país. Ele se permitir em vida conviver com isso, se ele pode resolver Mas isso. Como é que ele vai resolver como é que um líder, presidente Décio Lima, um líder como o senhor bem define, Luiz Inácio Lula da Silva, perde tanta popularidade e credibilidade, por exemplo, de 2010, depois do impeachment, por exemplo, de Dilma para cá. Em 2018, o que aconteceu então? Vamos a 2018. Mas eu olho por outro lado, você haverá de concordar comigo, que resiliência, que capacidade que um homem, um líder tem
de vergar como ele vergou e não quebrar, pelo massacre que ele sofreu. Eu conheço políticos, e você também conhece, na história do nosso país, que não aguentaram uma capa da Veja. Onde é que está o Aécio Neves? Foi uma capa da revista Veja. Olha o massacre midiático que o presidente Lula sofreu, a perseguição instrumentalizada pelo Judiciário e pelo Ministério Público, parte deles do Judiciário e do Ministério Público, que agora restou em anulação de 23 processos que ele estava submetido. Ou seja, quem é que pode... Eu conheço alguns na história da humanidade que resistiram, talvez o Mujica, que ficou 12 anos preso numa prisão, praticamente uma prisão massacrante, né? Um Mandela que ficou 27 anos, né? Então são pessoas como o presidente Lula, não quero compará-los, que tem essa capacidade de resistência. Ele perdeu popularidade, mas por que hoje, como é que se explica hoje o presidente Lula, ele está liderando todas as pesquisas na forma como ele está? Você sabia, Duran, que o Lula... Mesmo que ele, segundo o outro lado, o extremo... A extrema-direita diz o seguinte, ele não sai na rua. Que pesquisa é essa? Mesmo que as pesquisas sejam colocadas em dúvidas por outro lado. É normal? Não, mas isso é natural. Mas isso, veja, faz parte mesmo do negacionismo, que se tornou uma cultura do outro lado. Talvez não saia na rua, porque não quiseram ver na Paulista, 2 anos atrás, o Lula com 100 mil pessoas na Avenida Paulista, que é o centro da elite brasileira. Talvez porque não quiseram enxergar as caravanas que ele fez recentemente pelo Nordeste, pela Europa, pelo mundo, as caravanas que ele não para de fazer pelo Brasil, da forma como ele interage com a sociedade. Só para ter uma ideia, na reeleição do presidente Lula, no primeiro turno ele alcançou 36% nas pesquisas, foi o patamar máximo dele. Hoje, isso dos votos válidos. Hoje ele já alcança em todas as pesquisas mais de 50%, ou próximo de 50%. Ele nunca teve numa situação tão grande, porque também há visivelmente um processo que está sendo percebido pela sociedade, que fica indignada, porque ninguém quer um processo de injustiça na forma como foi colocado. O presidente Lula só cresceu em decorrência desses acontecimentos, porque ele foi vítima de um processo de injustiça que a cada dia está sendo desnudado nesse país. É evidente que há uma oposição, e essa oposição sempre existiu, talvez agora ela mais odiosa do que antes, talvez agora ela mais corajosa pelas redes sociais do que antes, mas isso sempre existiu porque o nosso país é um país que sempre manteve uma pluralidade na sua formação social e também no seu espaço democrático. Presidente Décio Lima, nessa eleição de 2022 teremos uma situação bem atípica. Digamos o seguinte, Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula. Aí chega a figura de Sérgio Moro. Bolsonaro não fecha com Sérgio Moro, o PT, Lula, não fecha com o Sérgio Moro. Como trabalhar essa trilogia, presidente, na eleição? Qual vai ser o discurso, esses três, pontualmente? Olha, na sua opinião. Eu não sei como vai ser, mas o comportamento, né? Mas eu acho que vai ser um momento, no nosso caso, muito importante para a gente debater, para a gente conversar, para mostrar as verdades para o país. Eu fico muito feliz que uma figura como o ex-juiz Sérgio Moro esteja nesse debate, né? Não sei se ele vai ficar até o final, né? Porque nós vamos poder desnudar as coisas, nós vamos poder debater olhando no rosto das pessoas, né? Se é que eles vão vir para o debate. As verdades virão num debate. Virão nos debates, né, Duran? Porque é inevitável isso. Agora, eu acredito, né, de que a eleição no Brasil ela vai ser muito rápida, né, porque o povo, nesse momento, não quer um futuro incerto. Ele está abominando esse presente, que é um presente que está derretendo e tirando a sua esperança, os seus direitos. Não é só dos 50 milhões que estão na vulnerabilidade familiar, é de toda a sociedade.
A classe média, a classe que tem renda, ela está sentindo que o poder de compra dela há 4 anos atrás, ou na época do governo Lula, era 1. Para ter uma ideia, em 2013 o Brasil entregava no mercado por ano 3 milhões e 800 novos veículos da indústria automobilística. Esse número passou para 1 milhão e 600. As pessoas não estão mais adquirindo as coisas, comprando as coisas, melhorando o seu padrão de vida. Então o povo não quer mais esse presente, ele está abominando, ele não quer um futuro incerto. Ele está com saudade, é do passado. E o passado chama-se Lula. O povo não está mais pensando ideologicamente, ele está pensando mais economicamente. Com certeza. Digamos assim, a história nos conta. Plano Real, Fernando Henrique se reelegendo. Lula em 2002, em 2009, deu a famosa bolha, aconteceu em 2009, a economia do Brasil meio que resistiu, Lula elegeu Dilma Rousseff, que em 2014 veio para a reeleição. Depois a história, depois é uma outra história, em questão de Dilma e tal, impeachment, que é um outro assunto. Agora, a questão maior vai ser a economia. Sim. O senhor acha que dá tempo ainda para o atual presidente Bolsonaro dar uma virada nessa mesa na economia? Porque a gente está vendo uma situação muito complicada. A gasolina, gás, tudo isso está refletindo no bolso dos brasileiros, principalmente a saúde. Não, Como é que a gente vai ver isso? Não, Como é que vão debater isso? A tendência é piorar por uma razão muito simples, Duran. O modelo, para salvar o próprio modelo capitalista é um Estado social, é colocar o povo no orçamento. O capitalismo que deu certo em todos os lugares do mundo é o capitalismo que estabelece um processo de inclusão social, que coloca o povo no orçamento. Qual foi o capitalismo que deu certo no Brasil? Foi o do Lula, na verdade. Mas como trabalhar o socialismo com o capitalismo, presidente? O socialismo, veja, o socialismo é uma utopia, é um sonho. Né, que nós dois aqui, eu acho que queremos uma sociedade socialista, que não haja injustiças, desigualdades, mas para nós chegar até lá, nós temos que minimizar os efeitos da crueldade que causa o modelo capitalista. Né? Tanto eu quanto você não queremos um mundo perverso como ele é, de exclusão, de miséria, de fome. Aliás, ninguém quer isso. E no conceito, por isso que o Bolsonaro não tem chance de dar certo. No conceito, é um Estado social, é o que nós defendemos. É um Estado social que proteja a sociedade do processo de exclusão, é incluir as pessoas no teto, na vida, no emprego, na saúde. Esse é o modelo que dá certo, é isso que é possível, esse é o mundo possível. A ideia do socialismo é uma utopia. Mas é a bandeira da oposição ao PT, é o socialismo. Mas é um sonho maravilhoso, porque ele é um sonho que você vê um mundo igualitário, um mundo justo. Isso não é pecado. Né? Pergunta para Jesus se ele não queria isso. Vamos perguntar nas Escrituras de todos aqueles que levaram a humanidade para os bons caminhos, se não é isso, é isso. Agora, o mundo possível não é esse, aliás, esse modelo chamado neoliberal, ele é o grande debate da humanidade, inclusive da sociedade capitalista, daqueles que defendem um padrão capitalista. Hoje eles já estão achando que realmente você criar um processo perverso de acumulação de riqueza na mão de poucos e de desigualdade fere na alma a própria sustentabilidade do modelo de produção capitalista que é hegemônico na vida hoje dos seres humanos. Então, eu acredito que o Bolsonaro não tem como responder isso, assim como o Donald Trump não respondia para isso, assim como alguns países que têm matrizes capitalistas já sabem do grande equívoco para o próprio capitalismo, que é não se permitir se ter um Estado social, que é o que o meu PT defende aqui no Brasil. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre o PT de Santa Catarina. Como eu falei, é bom discutir, é bom conversar, é bom contradizer, é bom até a gente concordar em muitas vezes, porque o bom debate, a boa entrevista dá liberdade de expressão para todos manifestar sua opinião. Voltamos em seguidinha.
Estamos de volta no Linha de Fogo desta quarta-feira, entrevistando hoje o presidente Décio Lima, presidente do PT de Santa Catarina. Nós tratamos a eleição nacional, uma bela conversa, uma boa conversa. Porém, agora eu quero voltar para o foco. O meu foco vai ser Santa Catarina. Presidente Décio Lima, a esquerda nunca conseguiu chegar ao segundo turno em Santa Catarina. Nem mesmo em 2002, quando Lula foi o mais votado do estado. O senhor acredita que desta vez conseguirá esse feito? Por isso que eu estou aqui, porque eu acredito. Porque eu sempre tive um propósito muito firme na minha vida, que é sempre tratar os desafios com muito otimismo. Eu estou aqui porque sou um otimista. Eu acho que Santa Catarina e o povo catarinense merecem ser tocado por um modelo de governo que só nós temos condições de realizar ao longo da história de Santa Catarina, sem nenhuma soberba. Aliás, eu acredito, como acreditei ganhar as eleições em Blumenau em 1996, disputando uma eleição de um lado tinham 100 candidatos a vereadores, numa aliança que envolviam e aglutinava os setores produtivos da cidade, no outro lado uma outra aliança com outra parte dos setores produtivos, empresários e a prefeitura, e eu apenas com 7 candidatos a vereadores e ganhei as eleições municipais naquele momento histórico numa cidade que é considerada uma cidade conservadora. Eu acredito porque penso que o que ganha as eleições é a narrativa, é tocar o coração do povo catarinense. Eu disputei em 2018 uma eleição que cheguei a liderar as pesquisas até 20 dias antes no primeiro turno. E depois, quando foi declarado de que o Lula seria inelegível, naquele momento, nós não tivemos mais condições de polarizar o debate em Santa Catarina que eu estava polarizando. No momento de fragilidade extrema do meu partido. Em 20 dias, o senhor de primeiro foi para quarto. Isso. Para quarto colocado. Para quarto colocado. Houve aquele... Porque se não tivesse acontecido aquele tsunami, nós representávamos o novo. Porque eram duas candidaturas que representavam o modelo da chamada Tríplice Aliança, cansada já na política catarinense, e eu representava uma alternativa diferente. Mas eu estava sozinho, isolado, sem aliança partidária, no momento de maior fragilidade do meu partido, em condições muito adversas, com uma chapa muito reduzida de candidaturas a federais e a estaduais. Hoje nós já aglutinamos 8 partidos numa frente democrática em Santa Catarina. Essa frente ela já expressa em torno de 30% do resultado das eleições de 2018. É diferente de 2018, completamente o que está se vendo hoje. Completamente. Com esse bloco, analisando esse bloco. Mantemos, que está em construção. Mantemos o nosso recalque, porque mesmo em 2018, naquelas condições, nós acumulamos 13% do resultado das eleições, dos votos válidos. Ficamos em quarto, mas com 13%. Nesse cenário de Santa Catarina, não é surreal eu dizer que nós somos o competitivo para ir para o segundo turno. Se nós ganharmos a eleição no primeiro turno, com passagem para o segundo turno, Lula ganha as eleições no primeiro turno, não é fantasia nenhuma eu dizer para você que nós somos competitivos para disputar o governo. Mas, presidente, Santa Catarina carrega o título do estado mais bolsonarista, mais conservador do Brasil. Isso não assusta a sua pré-candidatura ao governo do estado? Isso foi nesse projeto? Pois é, mas veja... Mas os números mostram isso. Veja, mas isso foi um tsunami, como já falei, e foi um aspecto conjuntural. Santa Catarina, primeiro que não é um estado conservador, porque senão eu não teria sido prefeito de Blumenau, Décio Góes. Mas foi aqui em Tubarão. De 95 cidades, 97, o PT governou Joinville, todas as Blumenau, Chapecó, Itajaí, Criciúma e Tubarão. Rio do Sul, Gaspar, Concórdia, Gaspar. São Miguel do Oeste. Nós governamos em todos cima desse questionamento, por que o partido perdeu
tanto espaço no quadro político estadual. Por quê? Aí é que eu quero debater contigo para nós chegarmos a uma conclusão de verdade. Eu quero entender essa... O Estado de Santa Catarina não é conservador. Nós é que não tivemos a competência de construir um processo que pudesse tocar o povo de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é um estado que 2/3 da população ganham até 2 salários mínimos. O Estado de Santa Catarina é um estado que 1 milhão de catarinenses vivem na agricultura familiar. É um estado que nós pegamos o Planalto Norte, que infelizmente é um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, que se compara ao agreste do Nordeste. Essa é a realidade. Entretanto, criaram uma mística em Santa Catarina, dizendo que isso aqui é Suíça brasileira. Na Suíça não tem 536 mil pessoas que nesse momento estão na vulnerabilidade alimentar. É isso que nós queremos debater. O Estado de Santa Catarina, infelizmente, foi patrimonializado no que chamam de desonerações fiscais, aonde meia dúzia de cadeias produtivas, historicamente, se apropriaram, através das desonerações fiscais, do dinheiro do Estado, em detrimento de se ter uma política para a região do contestado, de ter uma política dirigida para a agricultura familiar, de ter uma política dirigida ao micro e pequeno empreendedor, que é a grande marca do povo catarinense. Nesse momento que nós conversamos aqui em Tubarão, quantos lojistas não estão fechando o seu negócio, quantos pequenos negócios não estão em dificuldade, e nós não temos aqui uma linha de crédito subsidiado para o pequeno e microempreendedor. Qual a solução caso o governador for, o senhor eleito for, qual a solução o senhor teria para este momento agora? Primeiro, rediscutir as desonerações. São bilhões de reais que poderiam ficar nos cofres públicos em Santa Catarina para nós podermos tocar a vida efetivamente do povo catarinense. É claro, aqui em Santa Catarina, que o governador, isso é histórico, não toca a vida das pessoas. Geralmente quem toca a vida das pessoas é o prefeito, com ações, às vezes do governo federal. É um estado que ficou na inércia esses anos todos por uma falta justamente de ruptura com esse modelo que se apropriou do aparelho de Estado. E com isso nós podemos ter condições objetivas de desenvolver políticas públicas. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Moisés hoje? Eu acho que o governo Moisés é a continuidade desses erros todos e com uma coisa muito mais grave. O governo Moisés é um governo que ganhou negando a política e no fim foi tomado pela política velha, né? É a mesma coisa, é o bolsonarismo contra o do Centrão. O governo Moisés, que disse que ia ser o novo, que ia ser alguém que não tinha nem partido político, né, se envolveu num modelo da continuidade. Mas, presidente, há controvérsias, porque o PT de Lula e Dilma também governaram com o Centrão. Mas não se submeteram. Mas não se submeteram. Você vê o que está acontecendo com o governo Moisés, com o governo federal. Onde é que está o orçamento do governo federal? Você viu agora? Né? Ficou na mão do Congresso Nacional. Eu fiquei durante 12 anos lá no Congresso Nacional. Eu sei o que é aquilo lá, eu convivi. Hoje eles estão no céu, porque eles governam o dinheiro do povo brasileiro e aquele Congresso. No toma lá da cá. Na política velha, na política mais sórdida que tu possa imaginar, né? Onde as pessoas valem, né, ou vão por aqui ou por ali de acordo com as movimentações do dinheiro. Me diz isso agora, eu vendo, eu lendo, eu sabendo de que Lula está conversando com Alckmin, Lula está conversando com Aloysio Nunes do PSDB, Lula conversa com o Kassab do PSD. O senhor acha que Lula não está conversando com o Centrão? Há um mundo real. Conversar é uma coisa, se submeter é outra. Se você olhar o governo... Por que há conversa, há acordos e há pactos. Por que a Dilma caiu? Porque não submeteu ao Centrão. É muito claro isso. Quis ficar na mão do Eduardo Cunha.
Eu era vice-líder naquela época. A Dilma disse não. Ela disse não, não vou me envolver com essa gente. E aí foi onde caiu. Né? Por isso que a eleição do presidente Lula, ela é importante, e o Lula chama a todo momento a nossa atenção de que nós temos que eleger um Congresso que tenha um perfil diferente daquela realidade. Aqui em Santa Catarina, nós estamos vivendo isso. Pela primeira vez, a Assembleia passou a ser o grande palco das emendas, dos recursos do governo do Estado. Inclusive, para encerrar esse bloco, com deputados do seu partido. Como? O deputado do meu partido... O seu deputado salvou o governador do impeachment. Salvou, orientado pelo meu partido. Mas por que orientou-se a um governo que é centralizador e... Não, enfim, porque, a diferença que porque tem. Ali tinha uma questão durante chamado Estado de Direito, que nós fomos vítimas. Nós fomos vítima de um golpe. Nós não iríamos dar golpe, mesmo que fosse num governo que nós não tivéssemos compromisso. A nossa posição foi muito clara. Ela teve um grande debate interno que foi conduzido por mim como presidente do partido. O deputado Fabiano da Luz votou de acordo e pela orientação do nosso partido. Com um debate, inclusive, de natureza jurídica, com a presença do ex-ministro José Eduardo Cardoso, que disse claramente, não há possibilidade, não existe a possibilidade de fazer, nesse momento, o impeachment de um governador, porque não estão colocadas as condições constitucionais claras para se fazer o impeachment. Então, veja a decência do meu partido, que poderia ter derrubado um governador, porque havia interesse político natural. Inclusive, eu sou candidato a governador naquela época. Eu sou pré-candidato a governador do PT. Poderia dizer, olha, crie-se o caos, que ficaria melhor. Nós tivemos grandeza, dignidade, tá? Eu, inclusive, disse ao governador Moisés, nós não vamos dar golpe. Se o senhor tiver as digitais, se tiver os elementos de natureza jurídica, nós vamos pela sua cassação. Agora, não havendo, nós não vamos dar golpe porque nós já somos vítima de uma situação de golpe. Interessante essa sua fala, reveladora essa sua fala, diante do episódio do impeachment de Carlos Moisés. Coisa que o Judiciário não teve essa visão, não teve esse olhar. O Judiciário de Santa Catarina. Porém, é importante essa tua fala, essa confidência até do papel que até então eu não sabia, não entendia, do PT naquele exato momento, que agora ficou esclarecido. Um processo, ele precisa ter o seu curso normal dentro de uma sociedade, porque o Estado, ele é extremamente cruel na execução de uma pena. Quando ele executa uma pena, é para privar a pessoa de liberdade. Então, nós não podemos brincar com a vida das pessoas. Um país que não tem justiça, falta tudo. Né? E nessa situação do Carlos Moisés, haviam indícios, há indícios, mas você precisa ter a materialidade do delito. Isso não quer dizer que o governador foi zeloso, que ele foi, mas não há o elemento do impeachment nessa situação. Ele pode ter cometido erros, a sociedade haverá de julgar no debate democrático, mas não há erros. Foi o que não fizeram com a Dilma. Né? Tal de pedaladas fiscais, tiraram uma presidenta da República. Por que não deixaram ela terminar o mandato e depois julgaram nas urnas? Nós vamos julgar os acontecimentos de Santa Catarina nas urnas nesse ano. Vamos para o último bloco do programa Linha de Fogo, com falas reveladoras, como eu falei, falas sinceras. Eu tenho certeza que o governador Carlos Moisés vai editar esta parte, essa fala do presidente do PT em relação ao impeachment que ele passou em Santa Catarina. Voltamos em seguidinha, o último bloco, falando mais de Santa Catarina. Estamos de volta com Linha de Fogo nesta quarta-feira, primeiro programa ao vivo de 2022. De cara, nós estamos conversando com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, sempre deputado Décio Lima.
Décio, nós terminamos o bloco fazendo revelações em relação ao impeachment do governador. O governador se diz grato por aqueles que politicamente o salvaram. O PT tem conversado com o governador? O senhor tem conversado com o governador, mesmo sabendo que o senhor será adversário dele? Não, eu conversei com ele nos episódios pertinentes ao impeachment. Ele me chamou para conversar, e até porque o meu partido tem 4 votos, somos 10% da Assembleia Legislativa, e com presença na comissão processante, né? Então, essa conversa ocorreu naqueles momentos, né, que ele vivia, como viveu, o afastamento, inclusive por 2 vezes, né? Isso não se tem registro na história de Santa Catarina, afastamento de um governador por 2 vezes pela Assembleia para apurar fatos, né, que foram conhecidos do povo catarinense, o desvio de recursos com relação àqueles respiradores. E por conta disso, nós debatemos. O nosso debate sempre, ele teve o limite da visão jurídica, né? Eu pautei a ele, eu disse, olha, o Brasil vive uma situação muito delicada, com lampejos fortes de autoritarismo, com a quebra do Estado de Direito, e eu acho que essa matéria, ela é um paradigma para que a gente possa começar a se expressar na defesa do Estado de Direito e da democracia. Foi ali que ele teve o entendimento da visão política, que até então não tinha? Como assim a visão política? Não, porque quando ele começou a gestão, ele começou uma gestão técnica, ele não começou uma gestão política. Depois que aconteceu o impeachment, evidentemente ele ficou nas mãos, evidentemente, de uma decisão política. E a decisão política o salvou. O senhor acha que dali para cá o governador Moisés começou a atuar mais politicamente com a Assembleia? O senhor tem dúvida disso ou não? Não. Foi ali? Eu acho que ele, inclusive, passou a ser refém, né, de um processo de governança de maioria na Assembleia. O PT aceitaria Moisés na sigla? Nós não temos essa discussão. Mas né? aqui, pelo modelo de governo dele, eu acho muito difícil. Mas ele, né? quando ele não era governador, ele tinha uma certa tendência a ser. Não, ele foi governado ele foi eleito pelo bolsonarismo. Eu debati com ele, né? Eu participei de todos os debates em Santa Catarina, e as posições dele são totalmente antagônicas à nossa. Defendia a arma, defendia uma porção de pauta que não tem absolutamente nenhuma convergência com o nosso pensamento, e acredito que hoje ele continua defendendo essas coisas. Existe uma conversa nacional, de âmbito nacional, que não aconteceu em 2018, onde surgiu agora com uma reforma a questão da eleitoral, a questão da federação. E aqui no Estado está tendo um envolvimento desta aliança centro-esquerda, onde o PSB e o PT estão conversando bastante. Ela será formalizada mesmo, essa federação? O senhor acredita nisso? Eu acho que ela é muito complicada para ela chegar, digamos, a uma conclusão, porque tem os elementos paroquiais nos estados. Você está falando em a gente formalizar uma federação nacional. Isso, que vai descendo. Que vai descendo e vai dando problemas em todos os cantinhos, em todos os estados. Eu torço para que ela aconteça. Eu acho que aqui para Santa Catarina, a federação que reuniria nós, o PSB, PV... PDT, Solidariedade? O PDT não. O PDT Solidariedade. Tá fora. Da federação do debate, sim, eles têm uma candidatura a presidente, então, mas não da nossa aliança aqui. Eu ontem, inclusive, estive com o ministro Manuel Dias, estamos discutindo isso permanentemente, já vamos realizar em Lages nosso próximo episódio, no dia 3 da semana que vem, com os 8 partidos, Tive também ontem com o Cláudio Vinhati, discussão muito boa aqui. Aliás, com o senhor conhece muito Jorge bem Cláudio Vinhati, né? Sim. O senhor conhece muito bem Jorge Boeira, né? Sim, muito bem. O senhor conhece muito bem. O senhor esteve muito... O senhor anda muito por Criciúma, né? Ando bastante. O senhor está tendo
Muito boas pelo conversas sul. pelo Tubarão sul. também, né? Agora, essas suas andanças também tem um nome emblemático dentro do MDB, que é Dário Berg. Sim. Essa novela, a qualquer momento, tem que acabar. Não pode levar. O que acontece nessa conversa? Em novembro, dezembro, quando surgiu essa possibilidade dessa desistência, dessa saída do Dário do MDB, calculado até, o senhor até então sempre foi o candidato do PT, mas até estava mais no centro da negociação, da articulação. De repente, agora no início de janeiro, o senhor se coloca firme e forte como candidato do PT, porque ninguém é candidato a vice. Quem for candidato a vice já sai derrotado, tem que ser candidato, pode ser vice na composição, tem o mesmo valor, a mesma força. O senhor abriria mão da sua candidatura para apoiar Dário Berg ou Jorge Boeira? Bom, primeiro que eu sou pré-candidato. Sim, mas eu já acho que o senhor é candidato. Do partido. Nesse contexto, eu trago aqui o recalque da última eleição. Se você observar as pesquisas que circularam por aí, você vai ver que a minha condição, ela sempre aparece empatado em primeiro ou em segundo lugar. Eu trago o recalque. Agora, é evidente que o meu esforço será de aglutinar essa esquerda, porque há 20 anos que isso não acontece. Esse é o maior patrimônio, não é um processo apenas de eu ser o candidato. É a esquerda que está unida. O senhor se coloca, mas numa condição de que o técnico pode substituí-lo. Pode substituir. Radicalmente, o senhor não plantou ali, eu sou candidato. Não, absolutamente, com nenhuma soberba. O senhor está disposto... Eu estou na causa. Na causa. Eu estou na causa. Agora, é preciso que outro nome seja maior. Essa que é... Isso vai ser provado como? Através de pesquisas, né? O partido, porque eu sou o maior partido hoje desse campo, né? Eu tenho um candidato a presidente da República... Mas o PT sozinho já provou de que não vai caminhar muito bem, mas com uma força do PSB... Mas nós temos uma pauta nacional. Nós temos uma pauta nacional, quer dizer, essa pauta nacional, ela está colocada com muita, digamos assim, com prioridade absoluta nossa. Eu vou ser rápido, que estou no último bloco, mas está me vindo, assim, está me vendo umas ideias muito conspiratórias, mas ao mesmo tempo é muito bom falar isso. Conspiratória contra mim? Não. A condição de que o senhor acredita que Dário Berg poderá ser vice de Luiz Inácio Lula da Silva? Houve essa conversa mesmo, presidente Décio Lula? Olha, eu desconheço isso, não sei. Eu ouvi, acompanhei pela imprensa. Essa conversa veio de São Paulo, do Márcio França? Eu acho que o Márcio pode ter feito isso, né? O que eu vi foi pela imprensa, assim como você pôde acompanhar. Como eu estou sempre próximo do Lula, eu não vi nenhum comentário. O senhor só cederia a vaga ou entraria na composição diante de uma pesquisa? Isso o senhor não abre mão? Não, diante de uma conclusão coletiva. Diálogo. O senhor não está... O senhor está... Eu estou gostando de dizer porque o senhor está mais no diálogo, mais da conversa. Isso é bom. Diante de uma construção coletiva, né? Quer dizer, tem que ver aquele que reúne condições de aglutinar, de unir, de unificar, né, esse processo, né? Isso independente do protagonista. O senhor sairia? Eu quero dizer para você... O senhor daria lugar para Dário ou para o Boeira? Se for para construir essa frente, se for para claramente ser mais forte daquilo que eu possa produzir, por que não? Eu não tenho problema nem para dar, nem para ter. O programa é linha de fogo. Agora, eu acho que essa é a grande dificuldade deles, né? Primeiro porque eu sou o maior partido, tenho um candidato a presidente da República, né? Quer dizer, qual é o número melhor nessa campanha? Qual vai ser o número mais forte? Na de 18 foi o 17. O nosso foi o número mais cruel. E mesmo assim, como eu te falei, nós temos 13% dos votos de Santa Catarina. Agora, nesse momento, o nosso número é forte, né? Porque o Lula já passa dos 30% de Santa Catarina. Eu sou o 13%. Eu sou o Lula. Agora, pelas suas andanças, pelas suas reuniões, o senhor não para de andar no estado de Santa Catarina, o senhor realmente tem
tem aguentado firme e forte, mesmo com a perda de algumas lideranças. Nós citamos um Vinhati, né, de 2018 para cá, enfim, o senhor tem andado. A esquerda tem conseguido renovar seus quadros em Santa Catarina. Há jovens ocupando lugares, presidente, de destaque do PT, eu cito aqui, em Tubarão e no Estado? Esse é o meu entusiasmo, Duran. Onde o senhor tem passado, olhando aqui, o senhor tem visto isso? Eu acho que nós dois somos da mesma geração, né? E se tem algo que nos deixa animados, é dizer assim, o sacrifício da nossa luta, a tua na comunicação, na vida, a minha na política, é ver que nada foi em vão. Para você ter uma ideia, o meu partido vai entregar agora no mês de março 18 mil novas filiações aqui em Santa Catarina, feitas espontaneamente pelas redes sociais. Quem? A juventude. Eu, em 2018, eu tive extrema dificuldade de montar uma chapa para deputados federais e estaduais, a mais frágil da história. Nós tivemos 11 candidaturas a federais apenas, dos quais 3 fizeram 1000 votos. Para federal, para deputado federal. Então, na verdade, tivemos 8 candidatos, 2 fizeram 4.000 votos, então, na verdade, tivemos 6 candidatos a deputado. Eu estou tendo que tirar nomes. Dessa vez. Jovens. Aqui em Tubarão, o senhor tem alguma conversa com... Tenho. Pode citar o nome, por acaso? Mas com muito prazer. Estamos muito animados com o companheiro Matheus. Jornalista Matheus Madeira. Jornalista Matheus, que foi nosso candidato a vereador. O mais votado. O mais votado do PT. O PT não infelizmente, fez, não PT fez não legenda, fez, mas o Matheus é uma promessa, né, histórica aqui, né? Nós que tivemos o orgulho de ter o companheiro Olávio aqui, que foi nosso prefeito, né? Acho que nós estamos muito animados, temos o Matusa, o Paulão, grandes lideranças aqui que já ocuparam espaços institucionais, né? E o Matheus é uma liderança nova, né? Um jornalista, uma pessoa também extremamente resiliente, porque nos momentos mais difíceis do nosso partido, né, o Matheus estava ali junto conosco, né? Então nós estamos muito animados, e são os Matheus que nos animam, né? Jovens que vêm para a vida política com vontade, com causa, com conteúdo, com condições de representar bem o nosso povo na democracia. Presidente Décio Lima, presidente do PT de Santa Catarina, eu queria lhe agradecer, chegamos ao final do programa, agradecer a sua disponibilidade, a sua forma franca de tratar os assuntos variados, de uma forma tão elegante e ao mesmo tempo simples de entendimento. O importante é isso, é a democracia, acima de tudo é a democracia. Eu prezo a democracia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Linha de Fogo. Olha, eu só tenho uma palavra para dizer aqui, gratidão por estar aqui no seu programa, a sua querida audiência, uma audiência que eu sei que é daquelas que nós podemos transcrevê-las da filosofia de Spinoza, que foi um filósofo holandês, uma plateia que lhe assiste com paixão. E tudo na vida é paixão, como diz Spinoza. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado ao senhor. Um abraço. Assim chegamos ao final de mais um Linha de Fogo. Até o próximo. Até o próximo. Obrigado.